Salve, muito boa noite. Mais uma vez aqui o Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. E falamos aqui de política. Você sabe, política muda a sua vida, define o futuro. A escola do seu filho, a sua casa, ou seja, tudo que você faz tem política. Hoje aqui em Brasília, os plenários da Câmara e Senado funcionando remotamente andam. Mas a confusão política fica mesmo na CPI do Senado, que investiga a pandemia. Mas olha, fixa em cloroquina e vacina. Hoje, 9 governadores foram convocados para dar esclarecimentos no plenário da CPI. E hoje, aqui nesta mesa redonda, nessa conversa boa, o deputado Arnaldo Jardim. Ele é do Cidadania de São Paulo. Deputado, muito boa noite. Obrigado pela vinda aqui aos estúdios da Rede Vida. Meu caro Zé Maria Trindade, Denise Rotenburgo, uma alegria imensa poder estar aqui nesse programa que é profundo. Eu sei que vocês cutucam, cobram, mas sempre com o espírito de construir. E está na Rede Vida, essa rede que faz toda a diferença. No meu estado de São Paulo, em todo o interior, aí, uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Pois é, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos acompanhar aqui nessa mesa redonda, conversa boa com a minha parceira de sempre, Denise Rotenburgo. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O deputado Arnaldo Jardim é do Cidadania de São Paulo, está no seu 4º mandato de deputado federal aqui em Brasília, ou seja, acompanha todos os temas da política. Ele que já foi secretário de Habitação, secretário de Agricultura, hoje é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das mais fortes do parlamento. E vamos trabalhar, né? Deputado, o que a gente pode esperar da Câmara ainda em termos de reformas nesse ano tão tumultuado que a gente tem uma CPI, como o Zé Maria já lembrou, aí que está tomando conta do dia, do noticiário, de toda a política praticamente, está todo mundo focado ali como o palco principal dos embates hoje entre governo e oposição. E temos aí também a tentativa de votar as reformas na Câmara dos Deputados. A administrativa passou essa semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, agora vem uma comissão especial. O que a gente pode esperar dessas reformas? Denise, eu adoro o ano ímpar. Ano ímpar é que não tem eleição. Eleição significa disputa, é natural da democracia, nós precisamos de ter isso, renova, não abomino isso, longe, mas ano ímpar é ano que o trabalho legislativo pode ser mais profundo. A pandemia constrange, disse o Zé, trabalho remoto, mas não inibe que as decisões sejam tomadas. Mesmo agora, nesse período, nós conseguimos finalmente votar a lei do gás, agora recentemente. Nós hoje fizemos uma reunião de líderes, definimos uma pauta para terça-feira próxima do Congresso, que nós vamos superar uma série de itens importantes, vetos do governo que serão analisados. Eu mesmo tenho um projeto que eu me dediquei muito, o pagamento por serviços ambientais. Tiveram 3 vetos, 2 nós já derrubamos, tem um que está em pauta para a semana que vem, e outro, o FIAGRO, Fundo de Investimento do Setor Agro. Projeto de minha autoria também. Foi parcialmente vetado e hoje nós fizemos um acordo, o governo topa tirar o veto, derrubar o veto, anuir a derrubada do veto. E nós vamos votar também PLNs, orçamentários. Com isso, todo aquele problema pós-orçamento, em que houve o corte de algumas despesas obrigatórias e se disse que o orçamento ficou desequilibrado, havia necessidade de prever outros, com esses PLNs se corrige isso. Então, é meio limpar o trilho para seguir adiante. Eu estou otimista, tá certo? Estou otimista, acho que nós podemos avançar numa pauta significativa. É muita coisa para você votar. Eu tenho um medo danado quando aquele plenário do Congresso enche, viu, ou vota, porque geralmente sai, e não é nem de pandemia, sai né? problemas. Hoje nós conseguimos, nessa reunião de líderes aí, destaque-se o líder do governo, o deputado Eduardo Gomes, conduziu muito bem, nós conseguimos fazer um grande acordo, inclusive com a oposição. Então, eu acho que está bem redondo, tem uma última conversa na próxima segunda, para que a gente possa, na terça-feira, ter a sessão do Congresso. Esse projeto da infraestrutura, de fazer as parcerias? Não ainda é esse, Zé. Esse daí você sabe que eu tenho uma paixão. Isso. Se depois a gente tiver um momento, podemos fazer. Vamos falar na sobre pauta do Congresso, que nós acordamos hoje, é a derrubada de alguns vetos. Por exemplo, nós tínhamos um veto sobre a questão do uso do FUST para educação pública.
tá certo? Aquela possibilidade de computadores na escola, tal, o governo havia vetado, nós conseguimos contornar isso. Eu já mencionei PSA e FIAGRO, há alguns outros também que nós conseguimos fazer um acordo. E os PLN, serão 3, PLN 4, 5 e 6, que fazem esses ajustes do ponto de vista de despesa. Quais são as áreas que vão ser contempladas aí com essa despesa, com esses PLNs que vão à votação? Olha, nós vamos ter uma recomposição de cortes. Esses cortes tinham acontecido na área social, uma parte, alguns para a questão agro, o Ministério da Agricultura, e nós estamos vivendo um momento de começar a preparar, tá certo, a safra, custeio, isso estava obstaculizando várias linhas de financiamento também. Então, é na área social, é na área do Bolsa Família e é na área da agricultura. Agora, a ministra Flávia Arruda assinou na segunda-feira uma portaria que vai permitir a liberação daqueles 9 bilhões para emendas parlamentares. Isso ajuda ou essa pulverização do orçamento acaba atrapalhando, em grande parte, aí, o fato do governo conseguir ter um rumo, um projeto de desenvolvimento mais fechado, mais consistente, porque vem esses 9 bilhões, mas geralmente pulveriza-se tantos recursos que não dá para sentir a sua aplicação lá na ponta. Denise, eu sou um defensor da emenda parlamentar. Eu acho que a emenda individual. Das emendas individuais, né? Cada deputado tem, no meu caso e para todos, é algo em torno de 5 milhões, de 15 milhões, que nós distribuímos ali de acordo com os municípios. O mínimo é 260 mil, tá certo? Metade sempre é para a saúde, então são 7.800.000 para a saúde e o resto... Que vai para determinado município ou pode ser distribuído assim? São distribuídos, em geral são muito distribuídos. As verbas dessas emendas parlamentares, pode ser que um ou outro concentre numa cidade que tenha mais votos, que tenha mais vinculação, mas em geral são muito pulverizadas isso. As verbas são sempre aplicadas de acordo com os programas que tem o Ministério. Então, o Ministério define os programas, tá certo? Que são na lei de diretrizes orçamentárias também, nas rubricas do orçamento, e você escolhe onde aplicar. Isso irriga a economia, não faz mal e não dispersa. E 9 bi, num orçamento de quase 1 trilhão, é muito pequeno. Mas o recurso de investimento é pequeno, né, deputado? O recurso de investimento é muito pequeno, né? Você tem toda a razão. Hoje nós vivemos uma crise fiscal, os recursos de investimento diretamente são muito poucos, tá certo? Por isso que a saída é aquela coisa que nós estávamos conversando antes, que são PPPs e concessões. Ou nós avançamos nisso, ou nós não temos condições de... Mas eu queria, colocar. antes de falar sobre isso, deputado, eu queria ir um pouco assim no mérito, né? Certo. A Denise falou da aprovação da emenda da reforma administrativa. Muda um pouco ali a cara do Estado e principalmente o serviço público prestado, que não é de boa qualidade, a gente tem que admitir. Como é que o senhor vê ali o fim da estabilidade do servidor público, criação de categorias diferentes de servidores públicos? Como é que o senhor vê esse projeto no mérito? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que uma das coisas mais decisivas que nós temos é fazer a reforma do Estado. Você acha do jeito que está bom ou fim total da estabilidade no serviço público? Primeira proposta que foi feita pelo governo, e é que nós estamos trabalhando, é que essas regras são para o futuro. Para os próximos. Tá certo? Não interferirão na situação do servidor, até porque se abriria uma disputa judicial muito grande, direito adquirido, quando foi concursado, quando celebrou seu contrato de trabalho, tinha essa regra. Então, nós teríamos dificuldade de alterá-la para trás. Esse debate já foi feito, né? O Supremo entendeu que emenda à Constituição pode suprimir direitos adquiridos. É verdade. Mas você já viu o Supremo interpretar um momento essa regra e depois interpretar diferente também. Tá certo? Então, respeitando aquilo que é interpretação, mas pegando o mérito do que você disse. A estabilidade do funcionalismo público, durante um bom período, foi uma defesa contra o apadrinhamento político, né? Porque você, a cada vez que mudava o governo, mudava todos os funcionários. Então, como é que surge a estabilidade? Ela surge, primeiro, para dar exatamente uma perenidade ao funcionário, que vai evoluir na carreira, que não deve ser mexido. Segundo, como uma motivação para o funcionário. Hoje, a estabilidade, infelizmente,
eu não estou fazendo nenhuma condenação geral, eu ressalto bons e ótimos funcionários com os quais lidei quando fui secretário de Estado, convivi, testemunho Alguns na têm que Câmara. trabalhar para a máquina Certo? funcionar. Ué. Mas nós temos uma parte significativa que se acomoda. Então, o que se institui? Você institui análise de performance, você institui análise de desempenho. Então, você terá um período de teste, você terá um ano em que o funcionário fica sujeito à avaliação, para depois você poder ter regras que falem com isso. E quando o funcionário não tiver desempenho, como qualquer outra pessoa na vida, você como jornalista, você como analista, eu como deputado, tá certo, tenho que ser submetido de 4 em 4 anos a um teste, tá certo? Para ver se você é reeleito Mas ou isso não. não pode abrir a porta para esse aparelhamento aí, todo governo acabar mudando os profissionais de determinados ministérios, por exemplo, quem não for estável pode ser demitido. E como é que vai ser esse teste que os funcionários vão passar, né? Porque se for uma coisa muito subjetiva, qualquer chefe ou qualquer ministro pode chegar e dizer, não, tira todo mundo que eu vou colocar a minha turma. É verdade. Isso não pode, não é prejudicial ao serviço público? Então, como é que você enfrenta esse risco? Primeiro, a sua primeira questão, tendo regras objetivas, tá certo? Tendo análises que sejam criteriosas e transparentes, feitas de uma forma pública. Então, imagino que a reforma tem que tratar disso também. Isso. Tem que tratar disso. Ou na própria das PEC, regras ou para a gente vai ter na própria PEC, ou isso virá depois numa lei complementar, vai precisar ser regulamentado, enfim. Detalhes disso, de procedimentos, quer seja para detalhar a contratação, quer seja por desempenho, acho que não deve ser na Constituição. A Constituição a gente tem que fazer cada vez mais. Mas aí vai ter... Você precisa de fazer isso na legislação. A lei vai definir, a estabilidade continua para as chamadas carreiras típicas de Estado, né? E aí vem a grande pergunta, o que é carreira típica de Estado? Aí a lei vai definir e a briga continua, né? Então, mas problemas sempre ocorrerão. O que nós precisamos dar um sinal para a sociedade? É que o Estado precisa ser reformado. Hoje nós temos um Estado, você abriu falando isso, eu concordo, que a qualidade do serviço prestado é muito baixa para o custo que tem o Estado. Muitas vezes se compara e diz, olha, o problema não é o custo da carga tributária. O Brasil tem um custo da carga tributária em torno de 36%, 37%. É o custo da carga tributária. Alguns países do norte europeu têm isso também, mas tem outra qualidade do serviço prestado. Então, nós precisamos fazer a reforma do Estado. Escola, segurança, enfim, saúde, tudo isso é privado, além, evidentemente, de pagar a carga tributária, né? Sonera. Agora, deputado, há ambiente político para fazer uma votação tão polêmica quanto a reforma administrativa? Uma vez que a gente vê que dentro da CPI, que é um colegiado pequeno, eles já estão quase se pegando, como a gente diz lá no Sul, imagina a hora que chegar num plenário. Eu preferiria que nós tivéssemos feito isso há 2 anos atrás. Certo? Acho que esse governo perdeu uma extraordinária oportunidade. A proposta de reforma tributária até hoje não foi apresentada. A proposta de reforma administrativa só foi apresentada em agosto do ano passado, depois de 1 ano e 8 meses do governo tendo tomar posse. Tá certo? E a reforma previdenciária, que é onde se avançou, a ação do próprio Executivo foi muito tímida. Então, eu gostaria que tivesse sido antes. Tá certo? Porque no começo é mais efetivo para você poder ter condições de tocar adiante. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar aqui conosco. Voltamos em 2 minutos com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Não saia daí.